Olá, boas-vindas à Nutrição Humana em Sua Essência, o nosso podcast no canal Bioquímica do ONONO, o Centro de Experiências Científicas e Digitais da BASF. Já falamos de vários temas aqui vinculados à nutrição humana e hoje temos um que desperta muita polêmica, que é o tema dos corantes. Hoje vamos falar com a nossa especialista técnica em nutrição humana, Maria Clara Caetano Silva. Oi, tudo bem? Olá, Arnella, tudo bom? Olá, pessoal. Bem-vinda. Vou começar fazendo algumas perguntas, porque realmente aqui a gente tem já várias dúvidas e quem melhor que você para nos ajudar a desmistificar algumas coisas. O tema dos corantes traz muita polêmica e tem pessoas que se posicionam abertamente contra, mas você pode contar como está o uso de corantes hoje na indústria, hoje em dia? Com certeza. A indústria de alimentos hoje ainda tem, pensando em geral, todos os tipos de corantes utilizados. Ainda cerca de 28% ainda são corantes artificiais. Mas a gente já vê um movimento muito definitivo e muito claro de redução dos artificiais, indo no caminho de ou para o natural ou para o que a gente chama de idêntico ao natural. Esses dois termos, na verdade, o idêntico ao natural é bom que a gente esclareça, porque muitas vezes ele é um corante sintético, então ele é fabricado na indústria, mas algumas pessoas acham, então é tão ruim quanto o artificial. Não, não é. Porque o que quer dizer idêntico ao natural? Como o próprio nome diz, a molécula dele é exatamente a mesma do corante que está na natureza. Então, do ponto de vista de segurança, de reações que podem acontecer no organismo, vai ser igualzinho o que acontece com o natural. Então, ele já traz esse benefício nesse sentido. Excelente. Agora, você falou de artificiais versus naturais e depois o idêntico. Vamos ir um pouquinho para trás. Qual é a diferença entre artificial e natural? Então, exatamente, a molécula artificial, ela não existe na natureza. Então, qualquer coisa nova que se crie, pode ser que por algum tempo se utilize e não se observem efeitos, mas no longo prazo, algumas coisas podem ir aparecendo, e muitas vezes não desejáveis. Então, a gente vê esse movimento de redução do corante artificial não é à toa. Há alguns anos atrás, em 2007, para ser mais precisa, houve um estudo famoso aí de Southampton, com especificamente 6 corantes artificiais, que ficaram conhecidos como Southampton 6, e que comprovou a relação entre o consumo desses corantes e a hiperatividade em crianças. Então, Olha. entre outros problemas e malefícios que eles podem trazer. Então, desde então, passou-se muitos países passaram a exigir que se coloque no rótulo um aviso, um alerta, colocando esse tema. Pode causar hiperatividade em crianças. Alguns países falam pode causar mudanças de comportamento, redução da atenção. Então, isso é muito negativo, realmente. Então, eu entendo que foi um dos pontos marcantes, assim, na história aí de corantes artificiais que começaram a virar um pouco esse cenário. Aqui no Brasil, hoje não tem nenhuma exigência de colocar esse tipo de alerta. Mas a população, acho que já evita, né? Já procura alternativas a esses corantes. Perfeito. Então, não é só um mito, é realmente assim, tem sustento totalmente científico sobre isso. Especialmente quando falamos de corantes. O artificial contra o que seja... É importante a gente deixar claro que não é porque ele não é natural que ele tem problemas. Ah, bom. É aí que vem o ponto pode explicar um pouco mais? O grande problema, talvez, é o artificial. Então, quando eu vou para um corante que não é artificial, eu já estou dando um grande passo em benefício da nossa saúde. Porque o idêntico ao natural, apesar de sintético, produzido na fábrica, ele tem a mesma molécula. Então, já é um produto mais seguro do ponto de vista de saúde. Perfeito. E como podemos nos dar conta qual que é natural ou idêntico ao natural? Isso a gente consegue ver nos rótulos. Então, quando se utilizam corantes artificiais, a nossa legislação aqui local exige que se coloque colorido artificialmente. Então, também na lista de ingredientes, quando você vai ver lá, você vai ver escrito corante artificial, ou então corante idêntico ao natural, ou corante natural.
bem, né? Porque aqui sempre tentamos dar essa olhada aí para que as pessoas Com enxerguem certeza. isso e tomem cuidado, porque justamente isso é melhorar a saúde. Sem dúvida. Perfeito. E você falou uma porcentagem ainda bastante alta desses corantes artificiais. Quais são os desafios da substituição deles? Muitas vezes, dependendo, e aí eu não estou falando só dos carotenoides, alguns corantes naturais apresentam menor estabilidade. Então, vou dar como exemplo a antocianina, por exemplo, dependendo do pH, que tem um pouco a ver com a sensação de ácido do produto, falando de forma mais didática, ele vai mudar de coloração, ele vai ficar mais escuro, mais claro. Então, a estabilidade de corantes naturais, de forma geral, pode ser um pouco menor que a dos sintéticos e artificiais. E quando a gente fala também de artificial comparado com as opções não artificiais, infelizmente o custo deles ainda é bastante mais baixo. Então, dependendo do tipo de produto que você compra, produtos mais de combate, produtos de custo muito baixo, é um desafio grande você entrar com um corante que não seja artificial, você fazer esse movimento. Mas, por outro lado, os consumidores estão buscando isso. Então, no final das contas, vale fazer essa substituição. A gente não pensar só no custo da formulação, a gente tem que pensar no valor que o cliente vai ver naquilo, né? Então, realmente, os grandes desafios são esses. Por isso que a gente até fala em equilibrar as necessidades do consumidor e da indústria. Então, o consumidor está buscando algo que seja melhor para a sua saúde. Mas, por outro lado, a indústria precisa de alternativas que sejam viáveis economicamente e que sejam também, principalmente, estáveis, né? E o legal é que os carotenoides que a BASF produz apresentam essas características, né? Sim, justamente ia te perguntar isso, como equilibrar essas duas coisas, porque também aí é um pouco esse tema de ensinar, de mostrar à população quais são esses benefícios e quais são esses prejuízos que a gente pode ter. Exato, e uma forma da gente equilibrar isso é, por exemplo, essa linha de corantes sintéticos idênticos ao natural, ela traz já esse benefício de não trazer os malefícios de saúde que o artificial traz, e ela tem uma estabilidade fantástica. A gente fez vários estudos já, comparando com produtos disponíveis no mercado, e os produtos que a BASF apresenta para o mercado nesse cenário de carotenoides, tem uma estabilidade excelente, tanto à luz, porque o carotenoide ele é de alguma forma suscetível à oxidação e à luz, quanto uma estabilidade coloidal, que tem a ver aí com separação que seria de fases. isso? Muitas vezes eu aposto que vocês já viram algum suco, alguma bebida que separou as fases, ou que formou um anel um pouco oleoso na parte superior. Tudo isso pode ter a ver com a desestabilização do beta-caroteno, que é um dos principais produtos dessa linha de carotenoides que nós promovemos. Então, a estabilidade nesses dois sentidos é muito boa. E você, como especialista técnica, conta um pouco mais sobre como esses desenvolvimentos aqui na BASF estão olhando para essa estabilidade. Justamente, a BASF ela tem uma tecnologia diferenciada de encapsulamento, que faz com que essa molécula, esse beta-caroteno, fique bastante protegido na partícula de pó, que esse encapsulamento. Na verdade, então, você tem uma matriz, nela você tem o beta-caroteno disperso e você tem uma capa protetora, vamos chamar assim. Então, essa tecnologia diferenciada da BASF faz com que ele fique muito protegido, tanto desse ponto de vista de oxidação, então é um produto que não vai dar sabor ou odor ao longo do tempo, porque está protegido, quanto até uma proteção também mecânica, até desse pó no processo do cliente, ele vai ter maior resistência. E, por outro lado, outro benefício que essa mesma tecnologia traz é uma dispersibilidade em água muito boa. Por que isso é importante? Porque a gente espera que esse corante se disperse muito facilmente, que a gente não tenha pontos. O consumidor não quer pegar um produto e ter alguns pontos mais escuros que outros, ele quer uma coisa homogênea, uma coisa claro, uniforme. E os produtos da BASF têm esse desenvolvimento pensando em todas essas características. Excelente. Já que estamos falando de portfólio, parece que esse portfólio tem muitas soluções e que atende muito bem, né, essa demanda e essa mudança. Pode contar um pouco mais sobre isso? Sim, é importante até a gente deixar claro esse portfólio. Pensando em carotenoides, a gente oferece colorações aí desde um amarelo até o vermelho, passando por tudo que é tom de laranja aí no meio. Então, o portfólio de carotenoides
Tem os carotenoides aqui. Bem a sério. Demonstrando algumas tonalidades possíveis que podem atingir com a nossa linha de carotenoides. Quando a gente fala de carotenoides em geral, é importante também diferenciar. O beta-caroteno é o mais conhecido, mas ele é um dos carotenoides. A gente tem também outras alternativas. Por exemplo, a luteína, ela já vai dar uma coloração mais para o amarelinho. E o licopeno, aquele famoso que está no tomate, ele também pode ser utilizado para coloração. E aí ele vai para um tom mais vermelho. Então, a BASF atua com todo esse range de cores e faz também serviços muito interessantes para atender, auxiliar o cliente no desenvolvimento. E pode contar um pouco mais? Não é só ingredientes, mas também é serviços adicionais que tem tudo a ver também com todo o processo de transformação digital e com estar mais perto do cliente e do consumidor também, no final das contas. Exato. A gente tem uma plataforma digital que foi desenvolvida justamente para auxiliar o nosso cliente num desenvolvimento novo, por exemplo. Ela se chama Color My Product. Vocês vão ter os dados nas notas do episódio. Você entra lá e aí você tem algumas aplicações. Então, você desenvolve bebidas, bolos, iogurte, balinha de goma. Você escolhe qual é o produto que você está desenvolvendo. Aí, por exemplo, dentro de bebidas, é uma bebida mais transparente, uma bebida mais turva. Você vai indo nesse caminho, aí você escolhe o sabor ou a coloração da bebida que você deseja. E aí, a plataforma te oferece as alternativas possíveis para chegar naquela coloração. Por exemplo, a gente tem, dentro de uma mesma coloração, a gente tem uma alternativa sintética idêntica ao natural e tem uma alternativa natural, por exemplo. E aí, ao entrar no produto desejado, ele te informa qual é a dose exatamente para chegar naquela coloração. Então, é uma plataforma muito interessante, eu convido vocês a entrarem lá para explorar um pouquinho e aproveitarem desse serviço que a gente oferece. Tá ótimo. Então, não tem excusa. Tem a plataforma Color My Product que vai ficar aqui nas notas. Podem brincar. E não só os especialistas técnicos, também o público pode entrar e pode se informar, porque, afinal das contas, informação é poder. E nós que temos que tomar decisões sobre a nossa saúde e a nossa nutrição é a base disso. Exato. Então, muito obrigada. Estamos chegando ao final desse episódio. Na verdade, aprendi muito. Aliás, todos os episódios estamos aprendendo muito aqui. Que bom. E vamos ser mais com você. Então, fiquem ligados às notas do episódio. E vocês podem seguir o podcast no YouTube, como estão vendo aqui, mas também nas principais plataformas de podcasts. E, por favor, dá like para continuar favorecendo essa informação para o público. Muito obrigada e até a próxima. BASF. We create chemistry.